Oi, gente. E aí? Vocês estão bem? Espero que sim. Prontos para o capítulo 16? O capítulo 16 vai falar sobre liberdade. Esse é o título deste capítulo, liberdade. Ontem eu estava preparando o roteiro para esse vídeo e aí o que veio na minha cabeça foi aquela música do Só Pra Contrariar, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Então a liberdade, ela é uma ideia, né? Mais do que um significado literal que ela tenha, né? Ela é uma ideia. Então, às vezes as pessoas são livres, mas estão presas a medos, né? A crenças limitantes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse capítulo. Mas, se você chegou agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. A nossa leitura atual é esse livro aqui, ó, Abundância, que já está a caminho da sua reta final. Inclusive, fica até o final do vídeo, por favor, porque eu tenho uma novidade já lá no final do vídeo, pensando nas nossas próximas leituras. Então fica comigo, hein? Não me deixe só. Você tem liberdade, tá? Você pode me deixar assim ou ficar. Fica a sua escolha. Você é livre para decidir. Bom, eu vou começar já lendo um trechinho que ele fala sobre a liberdade para a gente já se situar qual que é o objetivo dele nesse capítulo. A liberdade, o tema deste capítulo, constitui o topo de nossa pirâmide e o ponto onde este livro deve se tornar um pouco filosófico. Então, lembrando que a gente está hoje concluindo a parte 5, que é o pico da pirâmide, né? Nós falamos sobre energia, educação, assistência médica e a liberdade está lá no topo da pirâmide da abundância, né? Do que eles imaginam. Porque o que acontece? Se eu tenho todas as minhas necessidades atendidas, né? As primordiais lá, né? Que é comida, casa, moradia, energia elétrica e tal. Se eu tenho educação, se eu tenho saúde, assistência médica, eu tenho liberdade, né? Para fazer outras coisas. E a princípio, quais seriam essas outras coisas? Ajudar o meu próximo. Primordialmente, o que ele fala aqui é isso, é ajudar o próximo. A partir do momento que eu tenho todas as minhas necessidades atendidas, o que eu posso fazer para o meu próximo também ter as suas necessidades atendidas? Vou continuar. A liberdade se enquadra em uma categoria diferente. É uma ideia e acesso a ideias. É um estado de ser, um estado de consciência, um modo de vida. Além disso tudo, trata-se de um termo genérico cujos significados variam do direito de reunir umas poucas pessoas em torno de uma mesa de café ao direito de carregar uma arma automática por uma rua da cidade. Ou seja, a liberdade também é uma série de coisas além do escopo desse livro. Então, né, ele está falando aqui, então eu tenho liberdade, que é o nosso direito de ir e vir, está um pouquinho cerceado nesse momento por conta da pandemia, mas mesmo assim nós continuamos livres, né? A gente se cuida, a gente não está circulando por uma questão de consciência e de preservação da nossa saúde e dos nossos entes queridos. Mas a gente pode se reunir numa mesa para tomar um café. E também tem gente que pode sim sair com uma arma pela rua. Então é uma questão complexa. Mas continuando aqui. Dentro do nosso escopo estão a liberdade econômica, os direitos humanos, a liberdade política, a transparência, o livre fluxo de informações, a liberdade de expressão e a capacitação do indivíduo. Todas essas categorias são impactadas diretamente pelas forças da mudança discutidas nesse livro. Todas essas liberdades são liberadas no caminho para a abundância. Então, um pouquinho do que eu falei aqui já no início, né? Se eu tenho as minhas necessidades atendidas, se eu tenho os meus direitos humanos preservados, então é essa liberdade que eles querem garantir. Eles também falam um pouco da questão política, né, dos regimes, porque como eles trazem aqui bastante, falam bastante sobre a África, e na África existem muitos regimes ditatoriais, né, autoritários. Então, quando eu tenho liberdade política também, e aqui no Brasil a gente tem liberdade ao voto, né? A gente pode escolher os nossos representantes políticos,
Mas o que eu faço com esse voto, né? Eu escolho realmente com consciência ou eu vendo meu voto por uma cesta básica na época da eleição? Então a gente tem que pensar sobre tudo isso, e tudo isso envolve a liberdade. Então eu tenho liberdade para fazer isso, o voto é meu. Se eu quiser vender o meu voto por uma cesta básica, eu vendo. Mas e qual vai ser a consequência disso, né? Então a gente vem para aquela questão que é a lei da semeadura, né? A plantação ela é livre, você escolhe o que você vai plantar, mas a colheita não, tá? É a causa e o efeito. Então você sabe, você pode escolher o que você quer causar, qual impacto você quer causar na sua sociedade, na comunidade que você vive. Mas você vai ter que abraçar o efeito disso também. Então, se você quer abraçar causas do bem, se quer ser uma pessoa, agir de forma correta, ser íntegra, legal, mas a mesma forma você vai colher se você escolher ser uma pessoa com outra índole, com outros objetivos. Então, é causa e efeito, né? É plantação e colheita. Eu vou plantar milho, eu vou colher milho. Não tem como eu plantar milho e colher feijão, né? Então, é sempre com esse intuito que eu trago todas as discussões, todos os vídeos, as leituras que a gente já fez, é com a intenção de despertar essa consciência. O que eu estou fazendo da minha vida, né? Qual que é o meu objetivo primeiro? E é o que eles vão trazer aqui também. E aí eles falam, né? Eles não tem como não falar, isso que eu já falei em outros vídeos, também já foi falado em outros capítulos desse livro, né? Da voz que nós ganhamos com a internet, né? Então, antes a gente recebia as informações de cima para baixo, né? Agora não, agora qualquer pessoa pode distribuir informações, desde que ela tenha acesso, né? É o que a gente fala, ter acessibilidade. Então, eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês sobre isso. Passamos de uma estrutura de mensagens hierárquica, onde as pessoas captam as transmissões e as informações geralmente tinham um contexto local. Lembra, a gente, lá no comecinho, tem uns capítulos atrás que falava isso, que a nossa preocupação ela era local, era do nosso entorno. E agora a gente passou por uma preocupação global, de padrões globais, com o mundo globalizado. E aí, cada um, né, para um modelo onde todo mundo é um organizador, um transmissor, um blogueiro e um comunicador. Inclusive, euzinha, né, que vos falo, né, nunca pensei nisso na minha vida, mas estou aqui comunicando os conhecimentos que eu tenho adquirido. O fato é que nunca antes na história um cidadão comum teve o poder de se fazer ouvir e acesso a um público global. Então, olha que interessante, né? Se eu me faço ouvir, eu tenho acesso, né, pela internet, eu não acesso apenas a minha comunidade, eu posso acessar o mundo global. E foi isso que aconteceu no nosso próximo trecho, que se chama 1 milhão de vozes. Um rapaz chamado Oscar Morales, ele fez um grupo no Facebook chamado 1 milhão de vozes. E ele da Colômbia, ele queria lutar contra as Farc, então ele colocou lá apenas 4 frases lá no seu grupo. Chega de sequestros, chega de mentiras, chega de mortes, chega de Farc. Ele fez esse grupo e foi dormir. No outro dia já tinha 1.500 pessoas. No outro dia, 4.000 pessoas. No outro dia... E isso foi multiplicando. E no dia 5 de fevereiro de 2008, ele mobilizou 12 milhões de pessoas em 40 países que estavam indo às ruas para que libertassem os reféns das Farc. E se vocês não souberem o que é as Farc, vocês podem dar uma pesquisada. Mas ela comandou, né, a Colômbia por 4 décadas, né? É um grupo revolucionário. Só que eles eram opressores, então eles sequestravam. Até a candidata à presidência da Colômbia eles sequestraram. Então era um regime quase que totalitário ali, mas não era um regime político, não era de direito, né? Era uma militância, né? A parte do direito legal. E eles, por 4 décadas, aterrorizaram o país da Colômbia. E aí, nesse dia, né, nesse dia de 5 de fevereiro de 2008, com esse movimento, eles perceberam quantas pessoas eram contra eles. Então, esse rapaz que começou lá com o seu grupo no Facebook
conseguiu derrubar as Farc. Lógico que eles ainda existem, tem lá algumas coisas, mas eles não têm mais tanta representatividade, né? Não ameaçam mais tanto quanto eles ameaçavam antes. Vocês podem pesquisar e aprofundar um pouquinho mais, porque o meu conhecimento é muito superficial sobre as Farc. E aí, continuando, né? Os bits em vez de bombas. Então, um pouquinho antes desse bits em vez de bomba, eu vou falar um pouquinho do Jared Cohen. Jared Cohen é um jovem norte-americano que em 2004 ele decide visitar o Irã. E naquela época o Irã era considerado um dos países do eixo do mal pelos Estados Unidos. Então todo mundo falava assim, nem vai, que você nem vai conseguir autorização para ir visitar esse país, imagina, não sei o que. Mas ele cismou e ele queria, e ele foi 16, 17 vezes na embaixada até que ele conseguiu a permissão e viajou para lá. E lá também é um regime ditatorial, autoritário, em que a internet é restrita. E qual não foi a surpresa dele quando ele viu alguns jovens próximos a um prédio acessando o celular? E aí ele foi lá e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? A gente acessa via Bluetooth a internet. E aí ele falou assim: mas vocês não têm medo? Vocês estão fazendo isso na rua? Aí o jovem falou para ele assim: qualquer pessoa com mais de 30 anos não sabe o que é Bluetooth, né? E lá no Irã, 2/3 da população são jovens, estão abaixo de 30 anos. Então, assim como Oscar Morales, né, com um grupo no Facebook, esses jovens começaram a ter acesso à internet via Bluetooth para conseguir informações. Então, o Bluetooth, que tinha sido inventado, né, para a gente se comunicar dentro do carro, né, que era uma internet de ponto a ponto, virou uma ferramenta para as pessoas terem acesso à internet onde elas não podiam, onde o acesso era restrito. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Aquilo não aconteceu intencionalmente, diz Cohen. O Bluetooth foi uma tecnologia inventada para que as pessoas pudessem conversar enquanto dirigiam. Nenhum de seus criadores esperava que sua rede ponto a ponto seria usada para contornar um regime opressivo. Mas a mensagem dos acontecimentos nos últimos anos é clara. As tecnologias de informação e comunicação modernas são as melhores ferramentas de autocapacitação que já vimos. Então, a gente pode, né, através do YouTube ou de outros sites da internet, se autocapacitar. Então, essa liberdade de aprender sozinho, de ser autodidata, né? Então, eles contornavam o regime opressivo, acessando a internet por meio de Bluetooth, e ali eles tinham informações, ali eles poderiam aprender e ser um pouco melhores. Então, aqui, bits em vez de bombas. Então, o que ele quer dizer com bits em vez de bomba é isso, é você ter acesso à informação, acesso à internet, né, aos dados, em vez de você ficar explodindo tudo por aí e trazendo guerras, né? Aí eu vou ler um outro trechinho aqui para vocês. A ideia levou a dupla a uma percepção interessante. A tecnologia, ao menos em sua forma atual, pode favorecer a capacitação individual. Smith explica mais. Acho que é Smith ou Schmidt, gente. Explica mais. O Schmidt, ele era da Google, né? Ele chegou a ser um dos diretores da Google e quando fala aqui em dupla, é o Schmidt e o Jared Cohen, que eles se uniram para entender isso, para estudar essa questão dos jovens terem esses acessos. O indivíduo passa a decidir o que fazer em oposição aos sistemas tradicionais, mas isso tem uma série de implicações. A tecnologia não capacita apenas as pessoas boas, capacita também as ruins. Todo mundo pode ser um santo ou todo mundo pode ser um terrorista. Então aqui ele levanta uma questão que a gente já falou em outros vídeos, né? Lógico que a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E quem filtra isso somos nós. E as pessoas também, né? Dentro de nós habita o bem e o mal. É difícil a gente falar isso, né? Mas sim, dentro de cada um de nós temos o bem e o mal. Mas quem vence? Aquele que a gente alimenta, tá? Tem uma lenda, né, de um sábio, né? Isso é uma história, né?
E aí o seu aprendiz vem e pergunta para ele sobre isso, né? Ele fala assim, mas a nossa mente, ela tem 2 lobos famintos, né? E aí qual que vence? Aquele que você alimenta. E aí esses 2 lobos famintos dentro da nossa mente seria o bem e o mal. Então o que vence é aquilo o que a gente alimenta. Então qualquer pensamento, aquele pensamento que você foca, é ele que se expande. Então, se eu foco que eu sou uma pessoa ruim, que eu não presto para nada, que eu não valho nada, que não sei o quê, e vou me diminuindo, é isso que vai se tornar verdade na minha vida. Mas se eu foco que eu sou uma pessoa capaz, que eu posso aprender, que eu ainda não sei muita coisa, mas que eu posso aprender, que eu posso me tornar uma pessoa melhor, que eu posso ser fator de soma na vida das pessoas, então eu vou me elevando. Aí nesse sentido eu vou crescendo enquanto ser humano. E quando eu cresço enquanto ser humano, é onde eu posso colaborar com o outro, né? É ser fator de soma. Às vezes, já falei isso aqui para vocês em outros vídeos, a gente não precisa fazer nada extraordinário, tá? É um bom dia que você dá para uma pessoa que tá meio jururu, de repente já pode mudar o dia dela. Então, eu vou trazer aqui Agora vamos abrir um parênteses, né? Quando a gente fala de você poder ser um santo ou um terrorista, eu estou fazendo um curso do professor Pedro Calabrese. Ele é um neurocientista magnífico, gente. Se vocês... eu já citei ele aqui em outros vídeos. Ele tem um canal que chama Neurovox. E aí eu estou fazendo esse curso dele que chama Projeto Autoconhecimento e Transformação. E ele faz tem todas as aulas e tem as lives. Ele fez uma live falando sobre as raízes da maldade e da crueldade, baseado num livro chamado Efeito Lúcifer, do Philip Zimbardo. E aí ele traz 7 pontos em que as pessoas podem se tornar más. Então, mesmo que o subtítulo desse livro é Como Pessoas Boas Podem Se Tornar Más. Então ele traz esses 7 pontos e eu queria compartilhar um pouquinho isso com vocês, porque essa é uma questão da liberdade também. Fiquei pensando nisso. Porque se eu tenho liberdade de ser o que eu quiser, eu posso ser bom ou ruim. É fato. Uma vez que o bem e o mal habitam dentro de mim, o que eu vou ser? E aí eu vou ler esses 7 pontos aqui para vocês. Dar o pequeno primeiro passo. Então, o primeiro ponto. Toda violência começa com 15 volts. Isso é um estudo que teve de uns choques. Eu acho que eu devo ter comentado já em algum livro para vocês, que é dos gatilhos, que é do gatilho da autoridade. Então a pessoa estava lá de cientista, se eu não me engano está no livro do Poder do Hábito, não tenho certeza, gente, mas eu já devo ter falado sobre isso. Então a pessoa está lá com um jaleco e ela fala para a pessoa, deu choque, e as pessoas vão dando choque. Então começa com 15 volts, chega a 450 volts, e por ter essa pessoa com jaleco, essas pessoas elas vão dando os choques, né? Então, toda violência começa com 15 volts. Aquele marido agressivo, que primeiro ele xinga, um dia ele dá um tapa, no outro dia ele espanca a mulher. Só que quando essas coisas são progressivas, a gente vai aceitando, a gente vai se adaptando. E aí você que está vendo de fora, você fala assim, nossa, como ela aceita aquela situação? Mas ela aceita por quê? Porque ela foi se adaptando àquilo, ela não vê saída. Isso é uma questão da liberdade. Então, toda violência começa com 15 volts. Então, a gente tem que pensar nisso. Não ser tolerante às coisas que a gente que não fazem parte dos nossos princípios, né? Por exemplo, a pessoa que rouba uma caneta é a mesma que vai roubar R$1 milhão. Então, se eu tô lá no meu serviço e eu levo uma caneta para casa sem ninguém ver, é esse o princípio, entendeu? É o pequeno passo. Então a corrupção ela começa nas pequenas coisas e a gente não deve tolerar isso. O segundo, né? A desumanização do outro. Então quando eu desvalorizo o outro, quando o outro para mim se torna insignificante, que a gente já falou um pouco disso na questão de nós sermos muito egoístas, narcisistas, eu consigo fazer uma maldade com o outro, porque se ele não é tão humano quanto eu, se ele é menos do que eu, né? E aí a gente pode ver na questão dos genocídios, do racismo. Então, se eu me acho superior ao outro, a outra questão é a desindividualização própria. Então, quando eu faço, o que ele quer dizer com isso? Quando eu faço parte de um grupo, e aí ele deu o exemplo, por exemplo, de um time de futebol, né? É uma pessoa comum, ele foi lá, vestiu a camisa. Naquela massa de torcedores, ele passa a ser o torcedor.
E aí ele sendo torcedor, por mais que ele seja lá o marido, pai de família, pacato, ele é capaz de se envolver em brigas e até de matar, porque ele está fazendo parte de uma massa. Isso é só um exemplo, tá, gente? E outra coisa também que nos desindividualiza é a internet, né, que nos dá o anonimato. Então eu tô lá por trás da tela e eu ofendo, né, eu vou agredir as pessoas. O outro é a obediência cega à autoridade, que vem lá desse experimento, né, que eu falei dos 15 volts. Então, quando eu obedeço cegamente qualquer tipo de autoridade, eu me isento da responsabilidade. Eu falo, não, mas eu fiz isso, estava errado, mas foi porque ele mandou, né? Foi porque ele mandou. E aí a gente é criado para obedecer, né? A gente começa obedecendo nossos pais, nossos professores, o nosso líder religioso. Só que tudo bem a gente obedecer, seguir regras. Isso é importante para uma boa convivência. Mas e o meu senso crítico? Porque não necessariamente todas as pessoas que eu tenho que obedecer, elas estão certas o tempo todo. Então, será que eu tenho que obedecer o tempo todo? Será que eu não tenho que pensar se estou fazendo certo ou errado? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas você atirou em fulano. Ah, eu atirei porque ele mandou, né? Então, a gente se isenta nisso. Isso são as raízes, né? O efeito Lúcifer que ele traz nesse livro. O outro é a conformidade com o grupo, que a gente chama de efeito manada. E é mais ou menos essa questão também que eu falei da desindividualização. Então, se eu estou num grupo, né, de torcedores, eu conformo com aquele grupo. Eu não me destaco, eu não levanto a mão e falo, eu não concordo com isso, né? Eu acompanho o efeito manada. Então, isso também pode levar ao mal, porque daí ninguém se mexe, que daí vai no nosso próximo item, que é a tolerância passiva contra o mal. Então, se ninguém está fazendo nada contra o mal, eu também não vou fazer, né? E o 7, que é viver situações novas. Então, às vezes a gente está numa situação inusitada, inesperada, e aí a gente acaba também não reagindo de acordo com o que seriam os nossos princípios. Ele dá o exemplo da guerra, né? Então, um soldado na guerra, ele mata o adversário. Mas ele não mata porque ele acredita que matar é o certo. Ele mata porque ele está ali defendendo uma pátria, defendendo uma causa. Então, é uma situação fora da nossa vida cotidiana. Então, esses 7 pontos são que podem levar a pessoa a fazer a maldade. Trouxe um pouquinho, eu abri esse parênteses aqui, porque eu acho que tudo isso tem a ver com a liberdade, né? Quando a gente tem a liberdade de escolha, a gente tem que ter esse senso crítico, né? Não ter essa obediência cega. A gente tem que entender se a gente está fazendo parte de um grupo, se esse grupo está nos agregando valor, se está sendo bom para a gente ou está nos fazendo mal, né? Então, tudo isso tem a ver com a liberdade. Então, agora eu fecho o parênteses e caminho para o final desse capítulo, porque ele não é muito longo. Não sei se o vídeo já está muito longo, porque eu me empolgo falando com vocês sobre tentando trazer, né, um contexto mais real, né, que vocês possam compreender o que eu estou falando, mas é nesse intuito. Então, a liberdade, ela é subjetiva, né, ela é uma ideia, e a gente precisa pensar sobre isso. E para a gente pensar sobre isso, a gente tem o quê? Que despertar a nossa consciência. Eu estou vivendo a minha vida realmente, ou estou seguindo só no piloto automático? Então, vou ler o último trechinho para vocês desse capítulo. Assim, embora as ICTs, né, a tecnologia, né, de informação e comunicação, sejam claramente as melhores ferramentas que já vimos para a autocapacitação, não passam de ferramentas. Como todas as ferramentas, são fundamentalmente neutras, né? Um martelo pode construir pontes ou pode golpear cérebros. As tecnologias da conexão não são diferentes. Embora seu favorecimento da autocapacitação seja claro, ninguém garante que um mundo mais seguro e livre seja o resultado. O que as ICTs garantem é uma plataforma excepcionalmente ampla para a cooperação. As nações podem entrar em parceria com as empresas, que podem entrar em parceria com os cidadãos, que podem entrar em parceria uns com os outros para usarem essas ferramentas na promoção da autocapacitação positiva, democracia, igualdade e direitos humanos. Então, as ferramentas são neutras, mas eu posso me unir e trazer isso para o positivo. Na verdade, a complexidade do mundo atual, esse tipo de cooperação parece compulsório.
como observam Schmidt e Cohen, né, que é os que estavam falando anteriormente. Numa nova era de poder compartilhado, ninguém consegue produzir sozinho o progresso, mas podemos todos construir o progresso juntos. O que é, afinal, o que importa. Então, o que a gente já falou? Como a gente falou que o ser humano aí está caminhando para o abismo, por conta do narcisismo, do egoísmo e da individualização, se eu me uno, se eu faço uma força-tarefa de cooperação, eu consigo um futuro melhor, né? Então, é isso que eles falam. E isso vai ser quase que compulsório, porque, na verdade, para a gente sobreviver, né, para a gente garantir a nossa vida nesse mundo globalizado, a cooperação é o futuro, gente. É o compartilhamento de informações, é o livre acesso às informações. Então, isso é o futuro. Isso é o que vai chegar para a gente. Então, isso que é o progresso, não é isso que nos importa? Ter um mundo melhor, ter um mundo mais acessível, ter os nossos direitos humanos garantidos, ter o Estado democrático de direito? Então, é isso que eu queria trazer para vocês com esse capítulo da liberdade. E o livro, né, trouxe para vocês, e eu trouxe um pouquinho do que eu aprendo todo dia, do conhecimento que eu tenho adquirido. Espero que vocês reflitam sobre isso, se somos livres de verdade, né? Eu até tem uma questão que o meu professor de filosofia, isso já tem, nossa, mais de 10 anos, que o ano passado fez 10 anos que eu me formei, e o professor foi do primeiro ano, então tá aí em torno de uns 13, 14 anos. Ele chegava todos os dias na aula dele, né, de filosofia, ele falava assim: como educar para a liberdade sem fazer uso dela? Como educar para a liberdade sem fazer uso dela? Eu confesso para vocês que eu pensei por anos sobre essa questão, e hoje em dia que ela me faz muito sentido, né? Porque hoje tem 10 anos que eu trabalho, né, no serviço público da educação, e isso me faz sentido, porque como educar para a liberdade sem fazer uso dela? Porque nós educamos as pessoas para serem cerceadas, para serem limitadas, para obedecer. Entra na fila, senta, fica quieto, não sei o quê. Então, como educar para a liberdade sem fazer uso dela? Pensem nisso, porque todos nós somos educadores, todos nós temos influência sobre alguém, né? Então, qual é o exemplo que você está dando, né? Essas reflexões que eu quero que fiquem aí na cabecinha de vocês, tá? Um beijo e até a semana que vem. Não, né, gente? Eu falei para vocês ficarem comigo até o final. Tem uma novidade, sim. Como a gente está caminhando, né, pro final desse livro, tem mais 3 capítulos. Eu, na semana que vem, já vou abrir a votação da nossa próxima leitura. Então, eu já vou apresentar os livros para vocês já irem pensando. Mas a votação começa no próximo vídeo, na próxima semana. Então, eu vou trazer 2 livros, como eu fiz antes, né, quando a gente leu A Coragem de Ser Imperfeito. Eu vou trazer para vocês esse livro aqui, ó, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Este livro, ele é um clássico de 1937. Esse eu já li, eu gosto muito, eu já li, acho que vai ser bastante rico compartilhar com vocês. E trouxe esse, que eu ainda não li nada, gente, não li nenhum parágrafo, que é o Sapiens, Uma Breve História sobre a Humanidade. Que eu sei que, assim, todas as pessoas que eu sigo, que eu admiro, todos os meus influenciadores, eles recomendam essa leitura, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. Então, vocês vão escolher se vocês querem que eu leia junto com vocês e compartilhe, já dizendo que eu sei de antemão que ele dá alguns tapas na cara da gente, né? Então, é uma leitura densa, vai ser densa, assim como a abundância está sendo. E esse aqui que talvez seja uma leitura um pouco mais leve ou talvez nem tanto. Então vocês vão escolher, tá? Ó, vai pensando aí durante a semana. Sapiens ou Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Pense agora sim. Beijo e até a semana que vem.